Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta sala de aula virtual que foi preparada especialmente para você. Aqui é o nosso espaço do saber, onde os nossos encontros serão sempre marcados com muita informação enriquecedora e que contribuirão para a sua formação. Então, sinta-se à vontade para sempre vir aqui em busca de novos conhecimentos. E a proposta de hoje é conversarmos um pouco sobre o nosso país, sobre a história do nosso Brasil. Importante saber que todos nós temos uma história. História são os eventos passados com referência a um indivíduo, a um povo e também a um país. Compreendido? Pois bem, dentro desta compreensão, vamos procurar conhecer e entender alguns acontecimentos passados, como eles se desenvolveram, o que acarretaram e também como interferiram na construção do nosso sistema social, ou seja, o que hoje somos como país e como povo. Daí a importância desse estudo. As sociedades precisam entender a si própria, a conhecer as razões que trouxeram até aqui e a conhecer a própria identidade. A nossa história tem uma relação direta com Portugal. Vamos ver o que lá estava acontecendo e quais fatores uniram esses dois países. No século XV, Portugal vivia um momento de expansão marítima comercial. Primeiro país nesta atividade, construiu uma rota pelo Oceano Atlântico que o levava à Ásia, mais especificamente nas Índias, a terra das especiarias. Esse foi um projeto realizado pela expedição de Vasco da Gama em 1498. 2 anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral recebeu a incumbência de comandar outra expedição. Essa nova expedição será o maior investimento da coroa portuguesa nos mares até aquele momento. Olha só, são 13 embarcações, 1.500 homens em uma viagem de 44 dias. Eles estavam criando novas rotas de comércio, visando estabelecer novas comunicações, comercializar com novos povos, novos produtos, e tudo isso era de suma importância econômica para Portugal. Essa nova expedição tinha como missão vir à América e realizar o comércio nas Índias. As caravelas cruzaram o oceano e chegaram a terras brasileiras em 22 de abril de 1500. Entre os primeiros portugueses a chegarem aqui no Brasil estavam os imigrantes mais abastados, que aqui se fixaram principalmente em Pernambuco e também na Bahia. O primeiro relato da chegada dos portugueses foi realizado pelo escrivão da viagem, Pero Vaz de Caminha. Ele discorreu sobre as possibilidades econômicas da terra, sobre os nativos e as possibilidades de expansão do cristianismo. E falando em evangelizar os nativos, temos que a primeira missa no Brasil foi celebrada no dia 26 de abril de 1500 e marcou a chegada dos portugueses a um novo continente e também simbolizou a chegada do cristianismo ao território brasileiro. Esse evento histórico aconteceu em Porto Seguro, na Bahia, mais precisamente no Monte Pascoal. Ela foi celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. A missa não apenas representou o início da cristianização do novo continente, mas também oficializou a posse da terra pelos portugueses. Desta forma, esse evento foi o primeiro passo para a colonização e a cristianização que ocorreram nos séculos subsequentes. A colonização do Brasil
teve 3 importantes ciclos econômicos: a exploração do pau-brasil, a produção do açúcar e a extração do ouro. Mas o que vem a ser colonização? O que foi a colonização do Brasil? Colonização é o processo de chegada, invasão, ocupação e exploração do território brasileiro por Portugal, a metrópole. Antes da colonização, tivemos um período chamado pré-colonial, pois os portugueses até então não haviam estabelecido medidas efetivas de colonização. Até esse momento, a prioridade de Portugal era manter as rotas comerciais para a Índia, visando preservar o comércio das especiarias. Embora tenha sido um período marcado pelo reconhecimento das novas terras e da sua visibilidade econômica, algumas feitorias foram construídas em regiões litorâneas. Vamos agora ver um pouco do período colonial. Como já falei para você, a colonização portuguesa ficou marcada por ter implantado 3 ciclos de atividades econômicas no Brasil. A economia, no período colonial, girava em torno dessas grandes atividades, cada uma durante o seu período. Mas existiram também outras atividades econômicas que complementavam o funcionamento da economia colonial. Vamos agora ver esses ciclos econômicos. Pau-brasil. Essa árvore era extraída para que a resina da madeira fosse utilizada na produção de um corante de cor avermelhada, que era utilizado no tingimento dos tecidos. O trabalho era realizado pelos indígenas com base no escambo, e eles eram pagos com objetos diversos que eram oferecidos pelos portugueses. Essa atividade perdeu força a partir da década de 1530. Açúcar. O açúcar era produzido por meio do cultivo da cana-de-açúcar, sendo fabricado em locais conhecidos como engenhos. Essa atividade foi introduzida no Brasil a partir da década de 1530 e permaneceu sendo a dominante até meados de 1700. A principal capitania produtora de açúcar foi Pernambuco. Ouro. As primeiras jazidas de ouro foram descobertas no Brasil em 1695, em Minas Gerais. Uma verdadeira corrida do ouro se iniciou, atraindo milhares de pessoas para aquela região. Também foi encontrado ouro em Goiás e Mato Grosso, além de ter sido encontrado diamante em Minas Gerais. A partir da segunda metade do século XVIII, o ouro encontrado no Brasil começou a tornar-se mais escasso. E de onde vem o nome do nosso país? Vem justamente dessa árvore chamada pau-brasil. Mas até chegar a esse nome, a nossa terra teve outros nomes. Vamos conhecer alguns deles. Pindorama, que foi o nome dado pelos indígenas. Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e Brasil. Oficialmente, a colonização se encerrou em 1815, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, fazendo do Brasil uma província do território português. Entretanto, os laços que ligavam o Brasil a Portugal se encerraram em 1822, quando foi declarada a nossa independência. Hoje, nós vimos um pouco da história da imigração portuguesa no Brasil, ou seja, a nossa história. É importante conhecermos e estudarmos esse tema,
porque ele explica não só o passado da nossa nação, como também aspectos políticos, culturais, sociais, econômicos que formam o Estado brasileiro. Espero que você tenha bem aproveitado esse nosso momento juntos. Um abraço, tchau!